O que é que a Índia nos pode ensinar? É um artigo escrito, publicado pela primeira vez em 1939, de Jung, de Carl Gustav Jung, que vamos tentar ler rapidamente para caber dentro dos 30 minutos da gravação. Ele introduz a Índia geográfica e começa a perguntar do que é que a Índia perdeu a sua grandiosa, a mais grandiosa luz, o caminho da redenção do Buda, essa gloriosa síntese da filosofia e da obra divina. É um conhecimento normal de que a humanidade nunca pode permanecer num ápex, num cimo de iluminação e de esforço espiritual. Buda foi um intruso fora do tempo, perturbando os processos históricos que no fim acabaram por levar a melhor sobre ele. A religião indiana é como uma vimana, um pagode. Os deuses sobem uns sobre outros, como formigas, a partir da base esculpida de elefantes até chegar ao lótus abstrato que coroa o cimo da vimana ou do edifício, tal como na fisiologia oculta no cimo da cabeça. E pode ser este artigo ajudar-nos a despertar mais o nosso corpo espiritual e comungar com os mestres da Índia. Buda, com o decorrer do tempo, os deuses tornaram-se conceitos filosóficos. Buda, o pioneiro espiritual de todo o mundo, disse e tentou fazê-lo verdade, torná-lo verdade, que a pessoa iluminada é mesmo o mestre e o redentor dos deuses, entre parênteses, e não o seu estúpido negador, como o enlightenment, a iluminação ou iluminismo ocidental viria a tê-lo. Fecha parênteses. E nós hoje, no século XXI, vemos de novo uma tentativa no movimento Yoga da nova ordem mundial e do Fórum Económico Mundial e das Úrsulas e Macrons e companhias de tentarem negar a divindade, os mestres ou deuses. Isto era obviamente demasiado óbvio, porque a mente indiana não estava preparada de modo algum para integrar os deuses, para torná-los dependentes psicologicamente da condição mental do homem. Como é que o Buda conseguiu obter esta insight, esta intuição, sem perder-se a si próprio numa inflação mental completa? Bordeja o milagre. Entre parênteses, mas qualquer gênio é um milagre. É interessante aqui esta visão que ele faz de que a mente indiana, ou se nós quisermos, talvez até na linguagem dele, o inconsciente coletivo indiano não estava preparado para fazer descer os deuses das suas alturas e integrá-los como apenas dependentes de condições humanas, ou criados ou projetados por a mente humana. Há aqui, certamente, esta problemática dos deuses serem, de facto, entidades subtis e celestiais, serem homens divinizados, ou apenas criações, projeções do inconsciente e do consciente dos seres humanos.
Buda perturbou o processo histórico por interferir com a lenta transformação dos deuses para se tornarem ideias. O verdadeiro gênio quase sempre intromete e perturba. Ele fala a uma ordem, a um mundo temporal a partir do mundo eterno. Assim, o que ele diz são as coisas erradas no tempo certo. As verdades eternas nunca são verdadeiras em qualquer dado momento histórico. O processo da transformação tem que fazer uma paragem para poder digerir e assimilar as coisas profundamente não práticas que o gênio produziu do armazém da eternidade. E, contudo, o gênio é o curador de Ila do seu tempo, porque tudo o que ele revela da verdade eterna é curativo. É interessante estas afirmações, umas discutíveis, já que há momentos em que as verdades dadas num momento histórico são mesmo tidas como verdades, e, sobretudo, esta de que qualquer revelação da verdade eterna é curativa. Aqui, Jung assume uma posição de aceitar níveis eternos de verdade. O remoto objetivo do processo de transformação, contudo, é muito próximo do que Buda intencionava. Mas, para nos aproximarmos o mais possível, não é possível, nem numa geração, nem em 10. Toma muito mais tempo, obviamente. Milhares de anos de acontecimentos, já que a transformação que se intenciona não pode ser realizada sem um enorme desenvolvimento da consciência humana. Pode ser apenas acreditado, o que Buda, tal como Cristo, tal como os seguidores de Buda e de Cristo fizeram, assumindo, como crentes que eram, que a crença é tudo. A crença é uma grande coisa, para sermos certos, mas é o substituto de uma realidade, de uma consciente realização, de uma consciente realidade que os cristãos sabiamente relegam para uma vida no futuro ou no além. Este além é verdadeiramente o futuro intencionado da humanidade, antecipado pela intuição religiosa. Aqui nem sempre, não é? Porque há coisas que são verdadeiramente apenas intuições do que é o além e o estado atual da humanidade no além, e outras coisas sim, quando são utopias da perfeição e da harmonia social, essas são realmente projetos, matrizes apresentados para o futuro da humanidade. Buda desapareceu da vida religiosa e vital da Índia, mais do que nós podemos sequer imaginar de Cristo desaparecendo de alguma futura catástrofe em relação ao cristianismo. Mais ainda do que as religiões greco-romanas desapareceram do atual cristianismo. A Índia não é não grata aos seus mestres e suas mentes.
Há um considerável reinteresse na filosofia clássica. Universidades como Calcutta e Benares têm importantes departamentos filosóficos e o seu ênfase principal está na filosofia hindu e na vasta literatura sânscrita. O Pali Canon budista não está muito dentro do seu interesse. O Buda não representa uma filosofia propriamente, ele desafia o homem. E isto não é o que a filosofia quer. Ele, o Buda ou o budismo, como qualquer outra ciência, precisa de uma boa qualidade de jogo intelectual livre, sem estar perturbado pelas restrições e entretecimentos humanos e morais. Contudo, também as pessoas pequenas e fragmentadas devem estar aptas a fazer algo, sem ficarem fatalmente envolvidas nas grandes questões que estão bem para além dos seus poderes de endurance e de realização. Isto é no caminho correto, no fim de tudo, e que é chamado, apesar de ser chamado, uma via longuíssima. A divina impaciência de um gênio pode perturbar ou mesmo causar grandes perturbações na pessoa pequena, mas depois de algumas gerações ele próprio reassumir-se-á pela força dos seus números, e isto parece ser correto. Agora vou dizer algo que pode ofender os meus amigos indianos, mas na realidade não se procura qualquer tipo de influência. Eu tenho, parece-me, observado um facto peculiar, de que o indiano, tal como ele é realmente indiano, não pensa, pelo menos no que nós chamamos de pensar. Ele antes percebe o pensamento. Ele assemelha-se ao homem primitivo a este respeito. Eu não digo que ele seja primitivo, mas o processo do seu pensamento parece-me o modo primitivo da produção do pensamento. O raciocínio primitivo é, sobretudo, uma função inconsciente e a pessoa percebe os seus resultados. Nós devemos esperar tal peculiaridade em qualquer civilização que gozou de uma continuidade quase inquebrável desde os tempos primitivos. A nossa evolução ocidental, de um ponto de vista primitivo, foi subitamente interrompida pela invasão da psicologia e da espiritualidade, pertencendo a um nível muito mais elevado de civilização. O nosso caso não era tão mau como os negros, os negroides e os polinésios. Nós encontramos subitamente confrontados com civilizações muito mais subitamente confrontados com a infinitamente mais alta civilização do ser branco humano, do ser humano branco, mas na sua essência era o mesmo. Nós fomos parados no meio de um ainda politeísmo bárbaro que foi erradicado ou suprimido no decorrer dos séculos e não muito atrás. Aqui há que criticar um pouco estas posições algo protestantes e ocidentais de Jung, considerando um bárbaro politeísmo, quando certamente todas as religiões têm aspectos bárbaros e o politeísmo também tinha aspectos muito elevados. Suponho que isto deu uma peculiar mudança ou volta à mente ocidental. Nossa existência mental foi transformada em algo que ainda não tinha alcançado e que não
podia ser ainda verdadeiramente. E isto só podia ser realizado através de uma dissociação entre a parte consciente da mente e o inconsciente. Foi uma libertação do consciente do peso da irracionalidade e dos impulsos instintivos, mas à custa da totalidade do ser individual. O homem tornou-se dividido entre o consciente e a inconsciente personalidade. Esta personalidade consciente podia ser domesticada porque estava separada do homem natural e primitivo. Assim nós tornámos altamente disciplinados, organizados e racionais num lado, mas por outro lado nós permanecemos um primitivo, suprimido, cortado da educação e da civilização. Esta parte é valiosa, já que explica realmente certos níveis de violência ou de instintividade em hábitos e em festividades ocidentais. O mais interessante aqui eu não discrimina qual é essa invasão da psicologia e da espiritualidade pertencendo a um nível muito mais elevado de civilização. Referia-se concretamente a quê? A quem? À paideia grega, à mistura greco-romana e cristã? Ficamos a ver. Continuando, isto explica muitas das nossas quedas nas mais tristes barbaridades e violentas, e isto explica o terrível facto de, quanto mais nós subimos na montanha dos avanços técnicos e científicos, mais perigosa e diabólica se torna a utilização das nossas invenções. Pensemos nos grandes triunfos da mente humana, o poder de voar, no qual realizamos um sonho longo da humanidade. E pensemos nos raids ou nos voos lançadores de bombas da guerra moderna. É isto que a significação da civilização? Ou não é antes a demonstração convincente do facto que quando a nossa mente subiu para conquistar os céus, o nosso outro homem, esse bárbaro individual suprimido, desceu até aos infernos? Certamente, se a nossa civilização se deve sentir orgulhosa das suas realizações, também nos devemos envergonhar de nós próprios. Bem dito. Isto não é, certamente, o único modo em que o ser humano se pode tornar civilizado, e para todos os acontecimentos não é o caminho ideal. Podíamos ter pensado em possibilidades mais satisfatórias. Em vez de diferenciar apenas um lado do ser humano, nós podíamos diferenciá-lo todo. Ao carregarmos a consciência do homem com o peso ligado à terra do seu lado primitivo, nós poderíamos ter evitado essa dissociação fatal entre a parte ou a metade superior e inferior. Certamente seria um grande tour de força, um grande esforço experimentar isto com o homem moderno branco de hoje. Isto levaria certamente a intricados problemas intelectuais e morais, intricados diabolicamente. Mas se o ser humano não conseguir destruir a sua própria raça com as suas brilhantes invenções, ele terá que acalmar-se um dia para fazer um curso sério de autoeducação, já desesperadamente. Qualquer que seja o último destino do ser humano, nós podemos, pelo menos, observar um exemplo de civilização que
trouxe todos os traços essenciais da primitividade com ela, abraçando todo o ser humano, desde alto ao baixo. Este exemplo que nós podemos encontrar é a Índia. A civilização indiana e a psicologia parecem, com os seus templos, que representam o universo nas suas culturas, incluir o homem em todos os seus aspectos e atividades, sejam santos ou brutos. Isto é a razão, presumivelmente, pela qual a Índia nos parece tão onírica. Uma pessoa é puxado para o inconsciente, para esse mundo não redimido, não civilizado, aborígene, do qual nós somos apenas sonho, já que a nossa consciência o nega. A Índia representa o outro modo de civilizar o ser humano. O modo sem supressão, sem violência, sem racionalismo. Vemos aos dois lados, ao mesmo tempo, da mesma cidade, na mesma rua, o mesmo templo, o mesmo hectare ou quadrado de área. 2 pontos, a mente mais altamente cultivada e a primitiva. No fazer interno dos mais espirituais, você discernirá ainda assim os traços dos primitivos vivos. E nos olhos melancólicos dos seres iliterados, meio nus dos aldeões, você adivinhará o inconsciente conhecimento das verdades misteriosas. Eu digo isto para explicar o que é que eu significo por não pensar. Eu poderia ter dito também: demos graças a Deus ou ao céu que há um homem que foi deixado sem ter aprendido a pensar, mas que é capaz de perceber ainda pelos seus pensamentos, como se eles fossem visões ou coisas vivas. Um homem que transformou e está ainda a transformar os seus deuses em visíveis pensamentos baseados na realidade dos instintos. E ele salvou os seus deuses e eles vivem consigo. É verdade que é uma vida irracional, cheia de crueldade, de rudeza, de miséria, de doença e de morte, contudo, completa, satisfatória e de uma beleza impressionante e indiscernível, quase emocional. É verdade que os processos lógicos da Índia são divertidos e é confundidor ver como os fragmentos da ciência ocidental vivem pacificamente lado a lado com o que nós, de um modo limitado de vermos, chamaremos superstições. Os indianos, não se preocupam com as contradições intoleráveis. Se elas existem, elas são peculiaridades de tal pensamento e o ser humano não é responsável por elas. Ele não os faz, já que os pensamentos aparecem por si próprios. O indiano não pesca os detalhes infinitésimos do universo. A sua ambição é ter uma visão do todo. Ele não sabe ainda como é que se pode prescrutar o mundo visível apertadamente entre dois conceitos. Já alguma vez pensou para pensar como o conquistador, entre parênteses, e não digo ladrão, permanece nesse mesmo termo conceito. Ele vem do latim consiper, tomar algo por captar plenamente. Isto é como nós recebemos ou obtemos este mundo.
Mas o pensamento indiano é uma crescente visão e não um raio, uma incursão predatória para os níveis não conquistados da natureza. Este é uma boa visão. E temos 4 minutos, vou tentar acabar sem comentar tanto. Se quer aprender como é que a grande lição da Índia que nos quer ensinar, meta-se na roupa da sua superioridade moral, vá para o pagode negro de Konarak, sente-se na sombra da sua vasta ruína, ainda coberto das mais espantosas coleções de esculturas obscenas, leia a obra esperta e malévola do velho Handbook, Manual para a Índia, que vos explicará como é que você deve estar chocado por este lamentável estado de acontecimentos e como é que você deve entrar nos templos à noite, porque com essa luz eles tornam-se mais amalandrados. Então analisar cuidadosamente e com a mais última honestidade todas as suas reações, sentimentos e pensamentos. Levar-vos-á algum tempo, mas no fim, se fizer este bom trabalho, você terá aprendido algo sobre si próprio e sobre o ser humano em geral. Algo que você provavelmente nunca ouvirá de alguma outra pessoa. Eu penso, portanto, se você puder realizar uma viagem à Índia, ela será, no seu todo, o mais edificante, sobretudo de um ponto de vista psicológico, muito recomendado, ainda que vos possa dar consideráveis dores de cabeça. E vemos aqui Jung a ficar interessado e a valorizar esta possibilidade de se encontrar o inconsciente, as esculturas ditas obscenas ou primitivas à vista, uma pessoa sentar-se diante delas durante alguns minutos ou horas e ir observando os pensamentos e as reações que teve e fazer, portanto, no fundo, uma incursão no seu inconsciente. Isto será, então, o que Jung acaba por valorizar mais até num encontro com a Índia, em que ele, de certa forma, acaba por fazer apenas um ângulo, sem falar, seja na alta sabedoria também racional que existe em obras indianas, e como há também muitos indianos que conseguem juntar os dois aspectos de receberem e verem as intuições da essência dos seres e das coisas e, simultaneamente ou posteriormente, conseguir dar-lhes uma forma racional e explicativa. Jung, ainda assim, puxa ou valoriza este aspecto do conceito que se pode criar ser algo que é captado completamente ou penetrantemente, e aí vamos também de novo para a linha iógica das meditações e das contemplações com o seu estado máximo de samadhi, de unificação plena com a verdade do outro ser. Também o Tantra e o Bhakti, seja na relação amorosa entre dois seres, seja na relação devota de um ser com a sua forma divina, da divindade, tentam realizar esta unidade, esta captação profunda que depois pode ser oferecida, depois da experiência vivencial, pode ser oferecida à conceptualização, e então encontramos os vários tratados, seja do Advaita Vedanta, seja do Dvaita Vedanta, e exemplo, o Narada Bhakti Sutras, ou obras de Ramanuja, ou do mais moderno mestre Gurudev Ranad, sobre o qual eu tenho alguns escritos valiosos, e que são mestres que conseguiram penetrar a realidade e serem também
filósofos explicarem-na. Om.